Hoje eu sei, eu te amei no vento do temporal, mas fui mais, muito além do tempo do vendaval, nos desejos de um beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas dão um sinal. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vi, dentro do meu coração. Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim é uma música de gênero pop, da autoria de Herbert Viana e Sérgio Vale, e interpretada pela cantora baiana Ivete Sangalo, lançada no ano de 2000. O termo pop é nada mais que a abreviação da palavra popular. Então isso nos quer dizer que a música pop é a música popular em sua essência. Ela é eclética e muitas vezes incorpora elementos de outros estilos. Isso acontece e sempre aconteceu pelo fato de que bandas e artistas são encaixotados em nichos musicais, levando em conta, além de outros fatores, a classe social que consome determinado artista. O pop no Brasil começou com o tropicalismo, movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop estrangeira que já vinha sendo difundida desde 1950. A história cultural configura e fundamenta um novo olhar na história da música popular brasileira também, assim como em todas as linguagens artísticas. Clio, figura ilustrativa da história, nos chama a atenção para uma reflexão nos múltiplos campos da história cultural, respectivamente história da arte também, inclusive da música popular brasileira. O termo popular já era utilizado no início do século XX para tratar de manifestações populares, mas sem definição de grupos de artistas. É difícil falar da história da MPB sem falar de memória. Quando ouvimos uma música popular brasileira dos anos 50, 60, passeamos pela história do Brasil. Para a nova geração é conhecimento, e para a geração passada é o despertar da memória adormecida através da letra dessa canção. Apesar das composições serem criações particulares dos artistas, essas passaram a fazer parte da memória coletiva do povo brasileiro. A memória pública existe, a memória privada, sendo difícil não reconhecer que ambas interagem e se formam em simultâneo. As pessoas vivem em sociedade, participam de fatos históricos juntos e a partir daí constroem uma memória coletiva. As imagens, a música, a arte em si é uma grande aliada da memória, tanto individual quanto coletiva. Só nos anos 60 que a sigla MPB ganhou significado próprio, tendo em vista as músicas de protesto no decorrer da ditadura. Nessa época, os artistas encontraram espaço nos festivais para protestar contra a repressão e a desigualdade social. E assim, esse grupo de artistas passaram a adequar as letras de suas canções à realidade vivida no Brasil. Em 1968,
foi institucionalizada a censura a quem ousasse se manifestar contra a ditadura. A MPB foi presa a um regime que não tolerava a expressão contrária. Em 1970, as frustrações de criatividade dos artistas que estavam acumuladas vieram à tona, já que a ditadura havia abrandado um pouco. Foi então que surgiu a vanguarda paulista, que fez sucesso em todo o Brasil por pouco tempo. Porém, nessa época, o mercado midiático trouxe a música internacional para o Brasil. Isso possibilitou a ampliação de novos ritmos, porém, os temas nacionais perderam espaço. E foi nesse cenário, no início dos anos 90, que surgiram os artistas da nova MPB. Eles trouxeram inovações para a música brasileira, mas não apresentavam preocupação ideológica, assim como a mídia define e encaixota a MPB. Na verdade, sabemos que toda música produzida no Brasil e aceita pelo público é música popular brasileira. A diversidade de temas na MPB a partir dos anos 90, cantadas pelos novos artistas, quer dizer que essa característica da linguagem tem consequências importantes para a questão da diferença e da identidade cultural. Ou seja, a linguagem da MPB dos anos 60 não é a mesma dos anos 90 até os dias atuais, mas isso não muda a identidade da música popular brasileira. A falta de preocupação ideológica não exclui esses novos temas e artistas da música popular brasileira. Afinal, não é necessário a música sempre nos fazer pensar e refletir. Ela também é para a nossa apreciação, para o nosso deleite. Acredito que os cantores e compositores contemporâneos apresentam essa falta de preocupação ideológica pelo fato do avanço da tecnologia, que as críticas têm aparecido constantemente nos meios de comunicação e redes sociais. Parece que eles tiraram de sobre si a responsabilidade de criticar, protestar musicalmente e deixaram por conta da mídia. Aí entram as relações entre homem, tecnologia e sociedade. A tecnologia pode ser utilizada facilmente para a disseminação de valores culturais, os quais podem constituir uma ideologia maciça, uniformizada em toda a sociedade, e tudo se concretiza muito rápido com a ajuda da internet. Na verdade, o sentido das obras musicais é o produto de convenções socioculturais, portanto, não são efeitos naturais. A ideia da MPB, por exemplo, expressou um momento de aliança social e política entre diversas classes sociais em torno de um só ideal. Hoje em dia, poucos são os artistas que veem a necessidade de trabalhar dias numa composição musical para expor a sua ideia de protesto através de sua música. A maioria deixam isso por conta da mídia. A tecnologia industrial transforma não só o processo de produção e fruição da música popular, como quebra as divisões entre níveis de cultura que não ficam apenas restritas aos grupos que acomodam pela experiência, pois é possível ter acesso a qualquer gênero de música através do disco, mesmo que virtual. O YouTube é prova da não restrição dos gêneros musicais. Hoje o público brasileiro pode ter acesso a diferentes gêneros sem comprar um disco sequer. Muitos cantores não usam mais a reprodução de CDs, basta lançar no YouTube que a massa consumidora se carrega pela divulgação e propagação da música lançada. Hoje em dia, embora haja bastante divergência entre as letras das canções da MPB de 1960 para as letras das canções contemporâneas, ainda existe algo em comum, como, por exemplo, a maneira do cantor se apresentar, a performance do artista nas suas apresentações. Muitos cantores ainda costumam cantar tocando seu violão e usando o microfone no pedestal, embora o design do microfone seja diferente de outrora.
O artista da MPB canta o que o público da atualidade quer ouvir, canta o que exatamente será consumido pela massa da cultura digital. Pouco interessa para a juventude atual uma canção com letra crítica e protestante. Então, eles estão querendo ouvir canções que expressem suas paixões e descrevem seus prazeres de juventude. Esse momento de metamorfose e readaptação não está concentrado somente nas capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras. Toda a população brasileira está exposta a essas mudanças no cenário da MPB. Sabemos que cada região brasileira possui um gênero em sua representatividade, possui seus signos sonoros para representar melhor a cultura de um determinado povo. Mas sabemos que uma cultura acaba sendo hibridada em outra. Esse hibridismo encontrado no universo da arte vai além dos limites de uma linguagem, de uma cultura e de uma sociedade. Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim é uma música de gênero pop romântica e é uma música popular em todo o Brasil, pois canta o amor. Em todas as regiões do país, há corações apaixonados que amam, como na balada, dão uma pausa nos ritmos dançantes de raiz da região e abrem espaços para os casais dançarem ao som dessa bela música.